Olá, meus irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos começando aqui mais uma aula. Vou adicionar aqui nos comentários o título, para quem estiver chegando aí. Então, mais uma aula do Seminário de Formação Católica. Esse seminário eu criei desde a pandemia para a gente falar sobre assuntos fundamentais da nossa fé católica. Então, são algumas informações fundamentais para quem deseja ter uma experiência da doutrina católica, ter uma formação para adultos, uma formação inicial. Então, nós estamos agora na aula 91. Nós já abordamos vários temas, as Sagradas Escrituras, Sagrada Tradição, Sagrado Magistério, a importância da Bíblia, da oração, muita coisa sobre oração. Falamos sobre o Espírito Santo, a Trindade. Falamos sobre vários assuntos. E nas aulas 86 a 89, as últimas, eu comecei a falar sobre a liturgia das horas, a importância da oração com os salmos. A última aula, a aula 90, eu falei da importância dos salmos na nossa vida de oração. Muito importante mesmo. Eu tenho tido essa experiência muito profunda com os salmos. E recomendo a todos que desejam ter uma vida substanciosa de oração, uma vida de oração conforme a igreja sempre viveu nestes 2000 anos, até antes, com o povo judeu. E hoje, meus irmãos, eu gostaria de falar sobre o ofício das leituras, ok? E o estudo bíblico com os santos. Mas primeiro eu preciso contar a história aqui e explicar o que é o ofício das leituras. Então, nas aulas agora da liturgia das horas, de 86 a 89, as aulas 86 a 89, eu falei da liturgia das horas e falei das horas canônicas. Nós temos vários horários para rezar durante o dia. O ofício das leituras, ele é um horário, estou aqui com um livro único, tá? A gente abre aqui o ofício das leituras. Ele tem, geralmente, o ofício das leituras é composto de quê? Então, eu vou abrir aqui o ordinário. Então, o ofício das leituras, ele começa com invitatório. Ele tem composto, mais ou menos, é o seguinte. Ele tem um hino inicial, 3 salmos, ou um salmo com 3 partes, um salmo longo, E depois vem leituras, as 2 grandes leituras. Por isso que se chama ofício das leituras. Ofício significa trabalho de ler, trabalho de meditar, E os monges falam muito sobre isso, A Lexio Divino, se debruçar sobre as Escrituras, estudar as Sagradas Escrituras. Então, o ofício das leituras é justamente o trabalho de ler, o trabalho de estudar, o trabalho de meditar, o trabalho de rezar com as Sagradas Escrituras. Então, nós temos um método da Igreja, litúrgico, para estudar as Sagradas Escrituras, ok? Que os monges utilizavam desde sempre, Que os monges fizeram isso. Então, meus irmãos, essas leituras são 2 leituras longas, uma bíblica e outra da patrística. É isso que a igreja coloca para nós hoje. Então, nós temos todos os dias do ano uma leitura das Sagradas Escrituras e uma leitura da patrística. E aí, há muitos anos atrás, não lembro o ano ao certo, eu nem conhecia sobre liturgia das horas, eu visitei, fiz um retiro, na época ainda da comunidade de aliança que a gente tinha aqui. Visitei o mosteiro de São Bento e São Mateus para fazer um retiro, para discernir a nossa caminhada. E lá, a madre, eu tive um sonho e tal, a madre me orientou, me levou ao bispo. E eu ganhei de presente esse tesouro aqui, que é esse livro aqui, tá? Que é todas as leituras bíblicas e patrísticas do ano, do ciclo anual. Então aqui está reunido num volume só as leituras. Hoje esse livrinho não existe mais, eles não editam.
você teria que comprar os 4 livros da Liturgia das Horas, com as orações, é onde vai estar as leituras. Mas esse livrinho antigo aqui eu ganhei do bispo de São Mateus, né, Dom Aldo, e foi um presente maravilhoso na minha vida, né? Uma das coisas que Deus me falou lá no mosteiro justamente que saía do trono de Deus 2 rios, né? E deixou claro para mim essas riquezas. A riqueza que é a Sagrada Escritura e a Sagrada Tradição. E que a gente precisa resgatar. Que a minha missão de vida é levar as pessoas ao conhecimento desses tesouros. Então, meus irmãos, eu comecei a ler, a buscar ler esse livro. Lia constantemente e tal. E toda vez que começava um ano litúrgico, eu tinha o propósito. Ah, sim, primeiro deixa eu falar. Então, durante um ano, né, a gente lê a Bíblia inteira. Claro, não a Bíblia, todos os versículos. É um apanhado, né? A gente lê a Bíblia inteira. E acompanhando essas leituras, a gente tem os textos de Santo Agostinho, de São João Crisóstomo, né, dos santos, de todos os santos, né, de todos os santos assim, os mais conhecidos, né? Então nós temos Santo Agostinho, estou abrindo aqui a esmo aqui, ó, São Paciano, né? Então nós temos vários, Santo Atanásio. Então são riquezas gigantescas, gente. São Gregório de Nissa. Então nós temos aqui reunido um apanhado maravilhoso da história da igreja. Você imagina quantos livros de teologia, de mística nós temos na história da igreja? Imagina isso, a Bárbara está dizendo aqui, Alessandro, me passa no privado o nome do livro e a editora. Se não editam mais e não se acha para comprar, temos que levar uma nova editora. Isso aí, Bárbara, é verdade. A gente conversa aí no privado aí. É uma coisa que eu já conversei com o padre e tudo e não encontrei, tá? Para minhas orações, né, eu acabei fazendo um e-book pessoal meu para mim, tá? Você falou Ali. É porque ela me chama de Ali. Eu cheguei a fazer um e-book sim para mim, né, pessoal, e infelizmente não tem. Eu acho que é um pouco as editoras querem ganhar dinheiro, né? Então prefere 4 volumes, né, do que fazer um só. Enfim, aí esses textos são riquíssimos. Por quê? Você durante um ano percorre a Sagrada Escritura, né? Acompanhado com os santos. Imagina quantos textos nós temos na história da igreja, de São Francisco de Sales, de Santo Agostinho, os escritos de Santo Agostinho, né, de São Tomás de Aquino. Imagina se alguém reunisse um pedaço de toda a literatura católica da história e trouxesse para nós um resumo ainda adaptado à liturgia da igreja e te apresentasse isso em pílulas todos os dias. Que maravilha seria que fosse, né? Pois é, nós temos. É o ofício das leituras. O ofício das leituras já é uma seleção especialíssima de toda a doutrina espiritual teológica católica, né? De todos os santos, dos santos principais, que traz para nós riquezas imensuráveis, riquezas maravilhosas. Gente, são textos aqui que a gente chora se mergulhar profundamente. Agora, não é para iniciante, né? É para quem já tem uma caminhada, porque é muito profundo e muito lindo, lindo, tá? Então, meus irmãos, foi assim que eu tive contato. E aí, todo ano litúrgico eu fazia o compromisso, né? Eu quero ler todas as leituras. Porque eu lia à medida que dava, né? Mas eu queria ler tudo. E nunca conseguia. Eu falei assim, eu vou fazer um compromisso em grupo, que aí eu vou conseguir ler. Aí o que eu fiz? Eu criei no Telegram um podcast, chamado Podcast Ofício das Leituras. Foi assim que começou. Isso tem muitos anos, tá? Eu não lembro ao certo aqui que ano foi.
Criei lá o podcast, um canal no Telegram, e eu comecei a gravar as leituras de todos os dias. Fui gravando no celular mesmo, na correria, eu era inspetor, então eu viajava nos hotéis gravando, no banheiro, e aonde eu ia eu gravava, mas não deixava de ler todos os dias as leituras, né? E foi uma experiência maravilhosa, consegui gravar o ano inteiro, né? E aí eu consegui a meta que eu tanto queria, que era ler todos os textos, né? E aí foi crescendo o podcast, foi vindo mais pessoas, e aí depois eu acrescentei as leituras dos santos, né? Os dias dos santos, tem também as leituras dos santos. Depois eu joguei um desafio lá no canal do Telegram. Gente, eu poderia jogar isso aqui na internet, né? Botar numa plataforma, no SoundCloud. E aí a gente expandiria esse podcast no Spotify, no Deezer, enfim, para ter acesso às pessoas do mundo inteiro, os jovens que estão escutando podcast, as pessoas tivessem acesso a essas riquezas. Só que para criar toda essa plataforma, o SoundCloud tem que pagar, né? Tem uma taxa anual. E aí eu joguei o desafio. Se vocês doarem aí, eu não tenho recurso, mas se vocês doarem, eu abro a conta no SoundCloud e a gente começa a disponibilizar o podcast na internet. E aí, acho que 2 ou 3 pessoas doaram, fizeram a doação. Eu complementei, a doação não foi suficiente. E a gente começou. Então eu comecei a colocar no SoundCloud, né? Se vocês pegarem os primeiros áudios do podcast, vocês vão ver, pô, esse cara lê muito mal e tal, é muito... É porque, gente, a dificuldade era tamanha, né? Eu trabalhava e tentava gravar isso aí, correr, e viajava muito. E também, esse livro aqui, ele tem um português antigo. Então, por vezes, alguns textos são difíceis mesmo de ler, tá? São complicados. Mas aí consegui, né? E aí passei pro SoundCloud, e aí fomos pro Spotify, pro Deezer, né? A coisa expandiu, hoje tá aí na internet, se você digitar no Google aí, podcast Ofício das Leituras, várias plataformas, por exemplo, o Google Podcast, ele pega todos os meus episódios e cria um podcast lá, né? E outras plataformas aí pega automático o feed e cria. Enfim, o negócio tomou uma proporção que nem eu sei até onde está indo, mas vai. Vai. E eu louvo a Deus por esse trabalho, por essa missão. A partir de então, eu já pensei em terminar o podcast ano passado, ano retrasado. Eu quase terminei o podcast porque passei uma dificuldade financeira e não tinha como pagar as plataformas. E graças a alguns doadores a gente retomou o podcast, né? Um grande amigo, fiz um grande amigo aí, e aí, Odilon, e acabou que, meus irmãos, a coisa foi expandindo, foi expandindo, foi expandindo. E aí, o próprio Odilon e outros me incentivaram, né? Poxa, faça alguma coisa para arrecadar uma verba que você possa sustentar o podcast. Foi daí que nasceu o curso Salmos e Espiritualidade. Então, quando eu divulguei aqui o curso Salmos e Espiritualidade, não é mais um curseiro aí que tá na internet, eu tô indo na modinha aí desse monte de gente fazendo curso. Não se trata disso. Eu pensei justamente em que eu poderia acrescentar, dados que nós temos cursos maravilhosos hoje. Hoje você tem cursos aí, pô, o Padre Paulo Ricardo, né? Homens de Deus estão fazendo coisas maravilhosas aí, cursos extraordinários, né? Donato e tal, Padre Zé Eduardo. Eu falei, o que eu posso fazer que ninguém fez ainda, né? E que tem a ver com podcast. E que eu preciso estudar. Então eu tentei aliar essas coisas e a inspiração veio falar sobre os Salmos. Né? Mas não um estudo bíblico dos Salmos, mas um estudo mais profundo, bíblico e patrístico. Então daí nasceu o curso Salmos e Espiritualidade, que é um curso que vai ser mais de 100 aulas, vai ser mais de 200 aulas praticamente. Porque é uma reflexão espiritual dos Salmos. A gente estuda, claro, o estudo bíblico dos Salmos,
como eu já falei aí nas aulas anteriores aí da Liturgia das Horas. E a gente está estudando também o comentário de Santo Agostinho. Então, o curso nasceu para isso, para sustentar o podcast, tá? Então, eu nem divulgo muito, não fiz marketing, fiz nada disso, né? Eu acredito que eu tenho lá uns 3 alunos só. Mas espero que cresça um pouquinho mais para poder sustentar o podcast. Até então, eu estou precisando de doação mesmo, né? Então, meus irmãos, foi daí que nasceu esse curso. E aí eu descobri, gente, que além disso aqui, existe o ciclo bienal. Esse aqui é o ciclo anual. Em um ano se lê a Bíblia, em um ano nós temos apanhado. Na verdade, eu descobri, estudando a Liturgia das Horas, que isso aqui é um resumo de algo muito maior. De algo que é o dobro disso aqui. Isso aqui é o resumo. O que foi definido mesmo pelos liturgistas da igreja foi o ciclo bienal. Em 2 anos lê a Sagrada Escritura. Então, esse volume que vocês estão vendo aqui tinha que ser o dobro, né? É o bienal. E o bienal tem os textos patrísticos também de 2 anos, né? Então, é o dobro de textos. Eu descobri essa riqueza. Também não tem disponível para vender, não existe livro. E eu comecei a reunir isso num e-book para mim, pessoal. E aí eu falei, poxa, já que o podcast deu uma retomada, eu vou começar a gravar esses textos, até porque está numa linguagem melhor que esse aqui. E começamos a gravar então nesse advento agora, desse ano litúrgico. Nós estamos gravando podcast. O podcast hoje tem uma audiência muito grande, graças a Deus, né? Milhares de pessoas escutam o podcast. E espero que ele não morra, né? Espero que sempre tenha doações aí pra gente continuar. E eu comecei esse desafio, é um desafio, né? Vou ter que gravar por 2 anos os textos da patrística agora, né? E aí tá dando certo. Nós vamos completar essa semana o áudio 800, né? O podcast 800. São 800 áudios, meus irmãos. 800 áudios de conteúdo da riqueza da nossa igreja, de conteúdo católico. Então eu recomendo a vocês, gostaria de fazer um convite aqui para que vocês também sejam ouvintes do podcast Ofício das Leituras, né? Você pode olhar aí na minha bio o link, também vou botar na descrição aqui no YouTube, e você também pode pesquisar no Google, tá? Botar podcast Ofício das Leituras, né? E aí vocês vão ver lá. Então nós estamos aí agora. Aí eu comecei também a gravar os vídeos, né? Gravar o vídeo do áudio. Pegar o áudio e jogar em vídeo. Estou fazendo os testes aí, tá dando certo por enquanto. Então é isso, meus irmãos. Gostaria de falar com vocês, divulgar isso, né? E desse ciclo bienal nasceu uma riqueza que é uma das coisas que eu mais estou amando, que é o estudo bíblico com os santos, tá? O que é isso? No podcast 694, eu explico melhor o que é o podcast Estudo Bíblico com os Santos, né? Lá no podcast 694, tá? Porque não vai dar para falar aqui. É realmente algo muito profundo, tá? Esse podcast é um resumo. Olha só, esse áudio é um resumo. Acho que ele é uns 20 minutos, meia hora. Ele é um resumo de 3 episódios que eu gravei. O podcast 684, 690 e 691. Em 3 áudios eu expliquei a minha busca por um estudo bíblico que fosse permanente para nós. Uma forma de nós estudarmos as Sagradas Escrituras, o melhor método de estudo bíblico. Eu comecei a pesquisar. Nós temos vários métodos de estudo bíblico aí, né? E eu descobri o que para mim é o melhor método que existe de estudo bíblico, tá? Na minha opinião, é o melhor método que existe. Eu não tenho dúvidas contra isso. Eu não encontrei coisa melhor que isso, tá? E não fui eu que inventei. Já está na igreja, já está na liturgia, já está no ofício das leituras ciclo bienal.
né, que pouquíssimos conhecem. Então, nesses 3 episódios eu explico a minha busca, quando eu descobri, o porquê que é, os levantamentos que eu fiz de estatísticos do uso da Sagrada Escritura na missa, na liturgia da missa, no ciclo anual da missa, no ciclo bienal da missa, o uso da Sagrada Escritura no ciclo anual do ofício das leituras. Eu fiz todos os levantamentos estatísticos. E o ciclo bienal, o uso da Sagrada Escritura no ciclo bienal. O ciclo bienal é o que mais abrange os versículos bíblicos, e junto com esses textos nós temos uma riqueza extraordinária de conteúdo da literatura católica, que são os escritos de São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, São Gregório de Nice, selecionados pela própria igreja. A própria igreja selecionou esses textos. Então eu vou ler e meditar a Sagrada Escritura acompanhando o ciclo litúrgico. Igual agora nós estamos na Quaresma, é extraordinário, a gente começou estudando o livro do Deuteronômio, que é a volta da fidelidade à lei, fidelidade à fé, e complementa agora com Hebreus, onde pega a lei e traz a nova lei em Cristo, Cristo sacerdote. Então assim, está sendo maravilhoso estudar agora, vou dar um exemplo agora, Deuteronômio e Hebreus nesta Quaresma, junto com escritos lindos de Santo Agostinho, né? De Santo Atanásio, de São João Crisóstomo, coisas riquíssimas, gente. A leitura de ontem, sábado, foi linda, linda, linda. Um irmãozinho me mandou uma mensagem: Alessandro, eu chorei. Lindo, né? Cristo ora em nós, por nós e através de nós, e ouve a nossa oração. Então, é uma riqueza, é um tesouro que eu descobri, né, num terreno, e eu dei tudo para comprar esse terreno, me gastei, doei tempo para descobrir isso aí, tá? Se travar aí, pessoal, eu gravo outra aula aí e faço parte 2. Então, meus irmãos, esse estudo bíblico, então, nós começamos ele no início do Advento, no início do ano litúrgico, né? Ano A ainda. Só que, Alessandro, então eu tenho que esperar o ano? Não, você pode entrar em qualquer momento, você pode começar o estudo bíblico hoje, amanhã, depois da manhã, você pode começar em qualquer tempo, porque ele se repete, é o ciclo bienal, de 2 em 2 anos, você vai ler a Bíblia inteira. Então, qualquer um pode entrar nesse estudo bíblico a qualquer momento. Você vai receber lá no nosso canal do Telegram ou no WhatsApp os textos diariamente, os textos da patrística e da liturgia das horas. E quem não tem muito tempo para ler e gostaria de ouvir, tem o podcast, eu gravo o áudio, né? E agora eu estou transformando em vídeo também, o áudio em vídeo. Então, não tem desculpa. Não tem desculpa para a gente não estudar a Bíblia, não tem desculpa para a gente ouvir os santos da igreja, o que fala da Sagrada Escritura. Então é esse trabalho missionário que o Senhor me inspirou de fazer, e eu estou fazendo já há longos anos. Tá, meus irmãos? E gostaria de convidar vocês, porque é um tesouro que eu gostaria que todos se alimentassem dele. É uma riqueza maravilhosa, tá? Todos os dias ali você fazer a sua Lexio Divina, tá? Uma outra coisa que eu gostaria de falar é que mesmo o ciclo bienal, ele não abrange 100% dos versículos bíblicos. Então, sempre lá no podcast, no canal lá do Telegram ou do WhatsApp, você vai receber lá. Essa é a leitura de hoje, mas essa aqui é a leitura integral, né? Eu complementei, né? Os versículos que possam faltar, porventura faltar, eu complemento, né? O Novo Testamento, a liturgia da igreja, a liturgia da igreja lê o Novo Testamento 100%, totalmente. Mas o Antigo Testamento, ela pula alguns versículos. E aí nessas brechas eu complementei. A gente não deixa de ler a leitura do dia, mas se complementa com versículos a mais, para quem quiser ler 100% dos versículos bíblicos. Quem não quiser, lê o texto que está lá, proposto pelo ofício das leituras. Enfim, fica de acordo com cada um, a possibilidade de cada um. Isso que é o rico desse estudo bíblico. Eu deixo a cada um fazer conforme quer, conforme o tempo que tem, conforme a disponibilidade que tem, a generosidade que cada um possa dar a Deus, né? Então, meus irmãos, e aí eu disponibilizei já lá no Telegram a agenda do biênio inteiro, 2023-2024, todas as leituras, todos os dias, todas as leituras
os textos, né? Não o texto em si, mas a citação, você já se agenda, né? Já tá lá, você pode imprimir aquilo ali e já ver qual vai ser as leituras dessa semana, do mês que vem, do outro mês, e se planejar. De repente você quer comprar um livro na internet, depois de Hebreus a gente vai ler Lamentações na Semana Santa, eu gostaria de estudar Lamentações, eu vou comprar aqui na Amazon um livro sobre o livro das Lamentações, para eu estudar mais profundamente, quem tem tempo, né? Vou estudar mais profundamente a Sagrada Escritura, né? Agora Hebreus, poxa, tem algum comentário do Santos, vou pesquisar aqui na Amazon, vou comprar um livro, vou acompanhar. Então assim, fica à vontade de cada um, tá? E paralelamente a isso, eu também incentivei as pessoas e criamos um grupo de estudo no Telegram e no WhatsApp, para quem quiser debater e conversar lá alguma coisa do estudo bíblico. E a gente vai estar. Aí alguém pode perguntar assim: o ciclo bienal abrange os evangelhos? Não, o ciclo bienal não abrange os evangelhos. Aí o evangelho, o que eu fiz? A gente vai ler na liturgia da missa, né? Livremente, mas o estudo dos evangelhos eu estou fazendo dos evangelhos de domingo, porque aí eu faço um olhar mais demorado sobre Jesus, tá? Então, em 3 anos, nós vamos percorrer todos os versículos dos evangelhos, porque eu também fiz a complementação dos versículos faltantes. Então tá riquíssimo esse estudo bíblico. E, Alessandro, como é que eu fico sabendo melhor? Bem, ouve o podcast 694, tá? Você vai buscar lá e ouvir com muita atenção o podcast 694, que lá eu vou explicar. Em meia hora eu vou explicar. Mas você quer saber mais profundamente? Lá nele eu vou estar falando. Se você quer mais profundamente, você vai escutar a trilogia que eu fiz. O podcast 684, 690 e 691, onde eu explico, tá? E você vai seguir o nosso canal no Telegram e no WhatsApp para receber os textos diariamente. Tá bom, meus irmãos? Então, aqui no Seminário de Formação Católica, um tempo atrás aí, eu fiz umas aulas sobre o projeto de leitura divina. A aula 21 e 76. Por quê? A gente estava fazendo esse estudo bíblico com a liturgia da missa, tá? Mas quando eu descobri que o ofício das leituras me dá um conteúdo muito mais rico, né, do que a liturgia da missa, eu fui para o ofício das leituras. Então, o que você vê lá no projeto de leitura divina, o projeto de leitura divina continua existindo. Nós estamos com um canal lá no Telegram e no WhatsApp, onde as irmãs da Missão Ana, né, eu junto com elas, a gente está gravando todos os dias um comentário da liturgia da missa, alguma leitura da liturgia da missa aplicada à vida das famílias. Então a gente pega a liturgia do dia e pensa dentro da nossa realidade concreta de vida. É uma Lexio Divina aplicando a realidade de vida das famílias. Recomendo que todos também acompanhem lá o canal Leitura Divina no Telegram e no WhatsApp. Como é que eu faço? É só ir lá no Telegram, gente. Você bota lá na pesquisa, Leitura Divina, já vai aparecer. Você vai lá na pesquisa e bota Ofício das Leituras, já vai aparecer. Tá tudo lá. É muito simples, não é nada difícil. Também tem uns links aqui que eu vou botar aqui na descrição em algum lugar aí, tá? Junto a isso, eu tô fazendo algo que eu já faço já há muito tempo, que é produzir esse livrinho aqui, Meu Diário Espiritual, tá? Produzo gratuitamente esse e-book e disponibilizo gratuitamente lá nos canais Leitura Divina e Ofício das Leituras. O PDF para você imprimir e aí você fazer a sua Lexio Divina, tá? Esse aqui eu faço sempre nele. Desde quando eu criei, eu faço sempre nele a minha Lexio Divina, tá? Eu disponibilizo gratuitamente todo o ciclo. No caso desse aqui é Quaresma e Semana Santa. Eu logo vou publicar o da Páscoa, tá? Alessandro, por que você não faz do ano todo? Eu fiz do ano todo, só que esse eu vendo porque eu preciso de recursos para sustentar o podcast. Mas os ciclos eu disponibilizo gratuitamente, todo o ciclo. Então, próxima Semana Santa eu já vou publicar o da Páscoa, tá bom, meus irmãos? E você fazer a Lexio Divina por isso aqui te dá mais fidelidade, porque você deixar um dia em branco, a coisa aqui vai incomodar. Você fazer no caderno, não diz... Aqui não, aqui tem o dia, tem as leituras da missa, tem as leituras do podcast, né? Tem o santo do dia,
tem o passo a passo da Lexio Divina. Mais alguma coisa que eu esqueci? Ah, eu botei uns quadradinhos aqui pra você marcar. Hoje eu rezei o texto, hoje eu fui na missa, fiz jejum, rezei a liturgia das horas, e o espaço pra você colocar alguma novena. Então, assim, é muito, muito, muito útil isso aqui, tá? Muito útil na minha vida. Disponibilizo gratuitamente, você pode procurar lá no Telegram. Vai lá dentro do Ofício das Leituras ou Leitura Divina e pesquisa lá dentro. Diário Espiritual. Você vai achar lá um monte que eu já disponibilizei. Também eu gravei aqui. Como é que faz essa Lexio Divina que você está mostrando no Diário Espiritual? Eu não sei fazer isso. Beleza? No Seminário de Formação Católica, que tem um link aqui, ou na minha bio, ou na descrição. Essa aula aqui é a aula 91, né? A aula 21 e 70, não, a aula 19 e 20 eu explico o que é a Lexio Divina. Então eu fiz a aula aqui no Seminário de Formação Católica explicando como fazer a Lexio Divina. Então assiste a aula 19 e 20 que você vai ficar craque em Lexio Divina. Tá bom, meus irmãos? Se alguém tem dificuldade com a Bíblia, Sandro, mas me falaram que a Bíblia não é tão segura assim, foi manipulada na história, tem negócio de Jesus histórico. Você então não assistiu o Seminário de Formação Católica. Desde lá do início eu falo sobre isso. A aula 1 até a aula 6, eu derrubo todos esses mitos contra a Sagrada Escritura. A veracidade da Sagrada Escritura, né? A diferença entre a Bíblia católica e protestante, né? Por que Jesus quis, a igreja, um monte de coisa lá. Da aula 1 até a aula 6, aí eu parei um pouquinho, porque eu falei sobre o Espírito Santo, depois eu voltei à aula 17 e 18, tá bom, meus irmãos? Bem, travou aqui, vou encerrar a aula, tá? Acredito que não vá mais fazer aqui, e é isso que eu queria falar, tá? Recomendo a vocês